raça, mulher e alaxé daqui da Casa do Capivari. Sou formado em administração de empresa, em pedagogia, né? E estou aqui como coordenadora do coletivo da Casa do Pé da Cajá. Estou aqui com o pessoal idealizador desse projeto, Contos, Encontros e Encantos sobre o Pé da Cajá. Para apresentar a vocês as oficinas, né, de cunho cultural, que no primeiro momento a gente idealizou com o público, né, as pessoas interagindo da comunidade, fora da comunidade, mas infelizmente devido à pandemia isso não foi possível. E para não ficar sem realizar, a gente diminuiu esse número de pessoas, né? E conseguimos que uma oficina apoiasse a outra, para que a gente mostrasse um pouco do nosso trabalho, não só de cultura, como de preservação. E hoje a gente está aqui para fazer a abertura desses trabalhos, né? Tenho como apoiadores e convidados minha irmã Paula, do Hansen, Bahia, professor Xavier Vatan, professora Yara, né? E todos os nossos monitores estão aqui para a gente fazer o que seria um seminário que a gente, em primeira mão, a gente observou, era o nosso projeto, e está começando com uma roda de conversa. Vai ser um bate-papo muito bacana, onde eles irão expor também seus pontos de vista sobre o nosso projeto e a importância que esse projeto tem para continuar a preservação daqui do coletivo, da Casa do Pé da Cajá, do espaço cultural e da cultura e da religiosidade do nosso povo ancestral. Então eu vou convidar Paula para fazer uma explanação de uma forma ampla, resumida, sobre o projeto Contos, Encontros e Encantos, porque ela foi a idealizadora desse projeto. Olá pessoal, eu sou Paula Regina, tenho formação acadêmica de gestora em cooperativas, formação técnica de administração de empresas e estou gerente administrativa e financeira da Fundação Hansen há 16 anos. Então, dentro desse pouco conhecimento, dentro da área de cultura, eu me vi próxima à Graça e o coletivo, né, do Pé da Cajá, quando fui apresentada essa vontade que eles tinham de desenvolver projetos maiores, né, do que somente as atividades que já eram realizadas dentro do coletivo, aqui no espaço do Pé da Cajá. Junto com o meu conhecimento e a vontade que esse grupo, esse coletivo tinha, a gente orçou esse projeto, né, dos Cantos e Encontros do Pé da Cajá, e que está dando certo. Está dando certo por quê? Porque é um projeto pensado na comunidade, pensado num povo e pensado de uma forma a agregar e preservar esse conhecimento que já existe, essa cultura que esse povo trouxe e que precisa ser preservado. Não esquecendo que tudo que vem da cultura ancestral, a gente é voltado à preservação da natureza. E isso deve ser visto, deve ser incentivado, trabalhado e fomentizado, né? E através desse projeto a gente pôde oportunizar, né, para, infelizmente, não de forma presencial, mas através desses trabalhos que vão ser divulgados através de vídeos e lives, né, todo esse empenho da equipe em manter, preservar, divulgar, né, esse trabalho de preservação da natureza através desse culto ancestral. E esses cursos que estavam previstos, a ideia é que ele seja o primeiro passo para muitos que venham a ocorrer. E que através deles a gente consiga incentivar e trazer para a nossa comunidade essa valoração do que é seu, do que já existe, né?
Aí essas próprias pessoas que vão estar participando dos cursos, das oficinas que nós podemos oferecer hoje através das lives, são as pessoas que também vão trazer um retorno, vão trazer os seus conhecimentos. Então é um projeto que não é fechado somente a expor, a dar, mas sim a absorver também esse conhecimento de cada um, de cada monitor, de cada profissional, de cada um que está trazendo, como os colegas que estão presentes hoje aqui na roda, que cada um tem um pouco de conhecimento dentro de uma área, mas que por fim tem a mesma finalidade, chegam ao mesmo objetivo, que é o de preservação da natureza através dessa lembrança, dessa riqueza deixada para a gente por nossos ancestrais, né? Que é a cultura, a religiosidade e os conhecimentos perante a natureza, porque a gente vê através dela o alimento, o tratamento, a cura, a saúde, e está tudo aqui. E aí o Pé da Cajá, né, o coletivo do Pé da Cajá está trazendo para a comunidade de São Félix e através das redes sociais, para toda a comunidade de forma geral, esse incentivo através desse projeto que foi oportunizado pelo governo do estado, através da lei Aldir Blanc, para que a gente possa divulgar, né, esse trabalho cultural e chegar ao objetivo maior de nossa preservação e poder mais à frente aumentar, ampliar essas pessoas que possam se beneficiar, né, desses projetos. Então, eu acho que assim, não é corrigindo minha irmã Graça, mas complementando o que ela disse, eu não sou idealizadora, porque a ideia eles já tinham, porque eles já faziam, eles já realizavam isso. Eu só fiz juntar a ideia de trazer as pessoas para virem conhecer o trabalho que o coletivo já desenvolvia. Então a ideia do projeto é nossa. É de todos, Então eu espero que tudo corra como nós programamos, que com certeza vai ser um sucesso. Vamos agora ouvir o começo da palavra do professor Xavier. Bem, boa tarde a todas, a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu conheci o terreiro Dona Graça, Pai Nino, há um pouco mais de 3 anos. Faz 30 anos que eu caminho pela Bahia. Sou professor de antropologia na UFRB, cheguei na França, morei com Pierre Verger, a minha chegada nos anos 90. E de todas as centenas de terreiros que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer na Bahia, eu, andando pelo Recôncavo, sempre fiquei extremamente curioso em conhecer o terreiro do Pé de Cajá. Eu me encantei com esse lugar. É um lugar de uma natureza deslumbrante. A gente está falando de preservação do meio ambiente. Estamos num ambiente extraordinário, onde a natureza nos rodeia. E o povo de Santo na Bahia, ao longo de 450 anos, lutou para preservar não somente sua ancestralidade, não somente suas línguas, não somente sua religião, mas é quem mais, junto com as comunidades indígenas, tem lutado para preservar o meio ambiente nesse país. A gente está vendo logo aí uma colina completamente devastada pelo fogo. E atrás da gente a gente está vendo outra colina certamente devastada pelo fogo. Mas o povo de Santo preserva porque sabe a importância da preservação da natureza. A natureza é a vida em um país em que isso está sendo colocado em perigo a cada dia. Então isso em primeiro lugar é fundamental. A ancestralidade que está aí representado por Pai Nino, preservado junto com ele, com Dona Graça, são 176 anos de história. Uma história ancestral que, mais uma vez, é a união do povo africano com também o povo indígena do Recôncavo e uma mistura extraordinária. Quem mais do que o povo de Santo aqui no Recôncavo pode contar a história dessa terra? Quem mais aqui em São Félix pode contar a história dessa terra? Quem mais do que o povo de Santo da cidade, do Recôncavo, da região da Bahia, pode contar a história? Então é fundamental que os poderes públicos municipais, estaduais, se atentam para o fato seguinte: se a Bahia um dia quer viver do turismo, de um turismo respeitoso, de um turismo
que busca culturalmente entender a riqueza do Brasil, precisa se voltar para as comunidades tradicionais. Para as comunidades tradicionais indígenas, que ainda lutam para sobreviver, e para as comunidades de terreiro de candomblé. Então não é somente o marketing cultural, é sobretudo entender que se a Bahia quer se sustentar e sustentar seu povo, há uma riqueza extraordinária, mas uma riqueza extraordinária que sempre foi desprezada. É uma riqueza extraordinária trazida nos navios negreiros pelos africanos e seus descendentes, que continuam em pleno século XXI sofrendo discriminação. Então é quase surreal pensar que a gente precisa ainda, em 2021, lutar para defender o povo de Santo, lutar para defender o povo indígena. Mas o fato é esse. E mais do que nunca, se a Bahia quer se sustentar para o futuro, que sustente não somente o seu povo, mas sua natureza, ela tem que ouvir o povo de Santo. Estamos aqui no lugar que é um santuário de beleza, um santuário de natureza e um santuário de cultura. Então venham conhecer esse lugar respeitosamente e venham compreender a profundeza e a profundidade da história da Bahia. Professor, a gente está numa situação pandêmica, né, onde a maioria dos recursos do governo elas estão sendo dispersados para a maioria que infelizmente está sofrendo com a fome, né? Só que o povo de Santo é um pessoal que está sendo o tempo todo deixado de lado nessas circunstâncias. A gente está tendo que brigar de certa forma para a gente conseguir esses recursos para manter as casas que na maioria não são tombadas, né? O que é que o senhor acha por que a gente deve manter essa preservação? O que é que o senhor acha a respeito dessa tratativa do governo, né? Eu acho que não se trata de assistencialismo. O governo da Bahia, o governo do Brasil tem que aprender com o povo de Santo. Porque quando a fome assolava o país, como infelizmente certamente vai estar prestes a assolar novamente milhões de pessoas, quem mais sabe sustentar seu povo, mesmo na adversidade, é o povo de Santo. Mais uma vez, o povo negro e o povo indígena. Nos terreiros de candomblé, quando se faz uma festa, se compartilha a comida de uma forma que crianças, que jovens, que senhoras, idosos, todo mundo está compartilhando o fruto de um esforço coletivo de comunhão. Então eu acho que os poderes públicos têm que entender que eles têm que aprender muito do povo de Santo. E em contrapartida, sim, liberar verbas públicas que não é um assistencialismo, na verdade é um aprendizado mútuo. E é fundamental, de fato, nesse momento da pandemia, nesse momento de crise econômica que o Brasil está vivendo por conta de um desgoverno absoluto, que de fato esses financiamentos públicos sejam voltados para as comunidades que economicamente, não culturalmente, mas economicamente, estão as que mais sofrem. Então, nesse momento, sim, há de ter realmente um apoio que é fundamental, porque ele vai envolver toda uma comunidade. Quando você ajuda um terreiro, você ajuda centenas de pessoas. Um terreiro, ele movimenta a economia local de uma forma extraordinária. Quando tem uma festa de candomblé, como não está tendo, infelizmente, ao ano, com a pandemia, é todo o mercado que está sendo movimentado. Então, é fundamental que os poderes públicos entendam que não é assistencialismo, é compreensão de que aí está a maior riqueza deste país. O que faz a riqueza do Brasil é o povo, não é ouro, não é diamante, não é nada disso. A riqueza do Brasil para o futuro é o seu povo. Se um dia o governo da Bahia verdadeiramente, se o governo do Brasil verdadeiramente der valor a seu povo, talvez haverá um futuro. Já ouvimos agora a introdução, né, da palavra do professor Xavier. Né? Agora vamos ouvir um pouquinho aí a apresentação da professora Yara. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Yara Tapuia, sou pedagoga, sou de descendência indígena. Estou muito feliz de participar desse projeto. Também tenho curso em antropologia indígena. Estou aqui hoje assim me sentindo em casa, né? Participando comungando desse pão maravilhoso que está sendo esse projeto em relação à preservação, à cultura ancestral, à natureza, aos bens maiores que nós temos,
que é a questão do meio ambiente, é a questão da tradição, da cultura, da música da cantiga de roda, do toque dos alabês que foi apresentado, e também ter participado da oficina de mudas, falando sobre o dendê, que também faz parte da nossa ancestralidade africana. E eu gostaria muito de ouvir do professor Xavier, que fiquei muito agraciada de poder participar aqui desse momento com ele, qual a importância que ele acha que existe para a nossa juventude um projeto dessa natureza em termos de educação para o progresso dessa juventude. Então, faz um ano que nossos jovens não têm oportunidade de cultura, né? E isso toca a todas as categorias sociais, né? As nossas escolas estão fechadas, as universidades estão fechadas há um ano, a gente não tem perspectiva de reabertura, a situação do Brasil está pior do que 12 meses atrás, e que a gente esteja aqui, né? Todos nós reunidos, né? Tendo essa oportunidade de nos encontrarmos, respeitando, né, todas as medidas para que não haja nenhum risco de contaminação para as pessoas que estão presentes. A gente gostaria muito de ter todas as pessoas que estávamos planejando em convidar e ter presencialmente. Mas pensar que nossos jovens podem, de repente, nos ouvir um pouquinho através das redes sociais, através dessa tecnologia, que é indispensável por enquanto, eu acho que é fundamental. A gente vive na terra do samba de roda, temos duas doutoras honoris causa, né, Dona Dalva Damião de Freitas, temos Dona Cadu, né, que vai fazer 101 anos em dia 12 de abril. Temos figuras extraordinárias aqui. Estamos na terra do candomblé, né, como Cachoeira é conhecido como a terra da macumba desde o século XVIII. Então a gente tem que inverter sistematicamente o olhar, o preconceito, para que aquilo que amedronta parcela da população nativa do Recôncavo, da Bahia, seja motivo de orgulho, seja motivo de curiosidade. E eu acho que o preconceito é o filho da ignorância. Então, que os jovens, cujo único contato, às vezes, né, com a cultura é através de expressões musicais modernas, que são legais, mas que não mergulham nas raízes da ancestralidade. Os jovens que eu vi no Samba Mirim, por exemplo, de Dona Dalva, os meninos que eu vi tocar agora no Barracão, que eu vi tocar a última vez que eu vim, que eu vi tocar a penúltima vez que eu vim, não tendo festa, mas simplesmente tendo o prazer de tocar juntos, de cantar juntos. É uma coisa linda. Então essa expressão cultural, musical, artística, ela continua viva apesar de tantas restrições que a gente vive. Eu estava imaginando, ouvindo os meninos tocando no Barracão agora, o quanto eles devem estar ansiosos para também voltar à normalidade, para também ter o prazer de tocar para os orixás, para os caboclos, para os pretos velhos, para que a vida retome, né? Então eu acho que o candomblé é uma escola de vida. Eu conheci no candomblé pessoas extraordinárias, pessoas que me marcaram muito mais do que as pessoas da academia. Então, se a cada vez, né, que um jovem tem a possibilidade de manter viva esse legado, eu acho que a gente tem a chance, talvez, a esperança de ter um futuro melhor. Professor, a gente fazendo esse tipo de trabalho no coletivo, a gente está tentando salvaguardar nosso patrimônio, tanto material como imaterial, né? Então, de certa forma, a gente está tentando manter isso daqui e levar para as futuras gerações, né? Porque daqui a 15, 20 anos nós não sabemos quem estará aqui ainda, né? Então, isso, quando fica guardado dessa maneira, com um projeto como esse, é benéfico não só para a gente, como para toda a sociedade que vai poder verificar daqui a 15, 20 anos nosso projeto, né? O senhor, há algum tempo atrás, ganhou um prêmio justamente de música
E também teve o livro de Memórias Afroatlânticas, que o senhor teve uma participação, uma pequena participação aqui no coletivo do Capivari. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente a importância que foi o coletivo para o seu projeto, de que forma ele contribuiu. Sim. Há 30 anos me deparei com as fotografias que Pierre Verger tirou com os terreiros de Candomblé em 1946, nos anos 50, e eu fui em busca de pessoas ainda vivas. Isso foi quando a gente festejou os 100 anos de Verger em 2002. E reencontrei pessoas que eram muito jovens na época e que já tinham 70, 75 anos, e eu percebi o valor emocional que o patrimônio guardado através de fotografias, de documentos, de gravações poderia ter. Com as gravações do professor Lorenzo Turner, né, que era um linguista negro-americano que veio aqui fazer gravações aqui mesmo, em São Félix, em Cachoeira, em São Amaro, Muritiba, obviamente na cidade de Salvador, a gente também buscou reencontrar pessoas vivas ou pessoas que pudessem testemunhar sobre essa história. E aqui a gente reencontrou justamente, aqui no terreiro, a pista de uma senhora, né, Mãe Marcolina, que circulou no Recôncavo nos anos 40, participou da criação de vários terreiros de Candomblé em Salvador, aqui no Recôncavo, e a gente percebeu o quanto, não somente as fotografias, as gravações sonoras podem não somente contribuir para preservar um patrimônio que, sabendo da dificuldade, né, da transmissão de uma geração para outra, em função das mudanças socioeconômicas e culturais da sociedade, por mais que a gente trata de uma tradição oral, né, o candomblé está enraizado na oralidade, mas no século XXI a gente percebe que esses registros também têm um valor documental muito importante. Então, a gente estava conversando com Dona Graça, com o Pai Nino, sobre fotografias, por exemplo, aqui da roça, né? E uma fotografia tirada hoje, daqui a 50 anos ou 100 anos, vai ter um valor extremamente precioso para as gerações seguintes. Da mesma forma que os relatos sobre Tio Anacleto, Manchina, hoje, né, são coisas preciosas. Então, a manutenção, a preservação dessas histórias, a transmissão, gravar as histórias, digitalizar as fotografias, né, porque estamos num país tropical em que as condições climáticas dificultam a preservação de determinados arquivos, especialmente gravações e fotografias, é outro aspecto. Eu vou dar um exemplo. Eu venho de um país que é a França, que vive do turismo. O turismo na França é uma das bases da manutenção daquele país, que é um país rico hoje, se não fosse o turismo, estaria completamente decadente. E esse turismo vem da preservação do patrimônio que é visitado por 70 milhões de pessoas a cada ano. Aliás, eu acho que está chegando a quase 100. Portanto, voltando à questão do turismo, não de um turismo predador, mas de um turismo respeitoso, um turismo cultural, um turismo étnico, então eu acho que tem no mínimo duas vias. Compreender a nível institucional, estatal, dos governos federais, estaduais ou até municipais, de que o patrimônio e a riqueza deste país, desta terra, desta cidade, está aqui. E apoiar o povo de Santo e o povo de terreiros, de comunidades tradicionais, é um dever que muito, mais uma vez, diferentemente de uma ideia de que a gente vai ajudar por ajudar, não, a gente vai se ajudar. Porque se o governo tiver esse entendimento, ele vai perceber que os frutos vão ser inúmeros. Agora, do ponto de vista da comunidade, é obviamente mais importante ainda, porque é muito precioso poder manter a história e a memória dos que antecederam, né? O candomblé é uma religião de ancestralidade e quando a memória falha, quando as transmissões memoriais falham em função das dificuldades que a gente enfrenta, inclusive da perseguição, inclusive do racismo religioso, então os acervos podem ajudar. A ideia de fazer um memorial para Manchina é fundamental. Um memorial, né, que mantém justamente viva para as gerações futuras, para aqueles que estarão aqui daqui a 30, 50, 100 anos e mais. Eu acho que é fantástico. Então eu estou muito empolgado de ver que mesmo em tempos de pandemia, o povo de Santo, né, e
povo do terreiro aqui estão se mobilizando para manter vivas as suas tradições. Olá pessoal, eu sou o Roberto, estou aqui junto com o coletivo da Cajá e toda essa família maravilhosa e fazendo um trabalho excelente para vocês de todo o coração. A gente vai juntos caminhar numa trilha e desfrutar do conhecimento e sentir a natureza. Aqui nós temos algumas pessoas que vão nos dar apoio durante todo o nosso trajeto, podendo desfrutar dos mais encantos que a gente possa encontrar dentro da mata. Não agredindo a natureza, a gente vai sentir tudo que a natureza pode mostrar para a gente, respeitando a sua força e respeitando as suas leis, dos rios, das árvores, das plantas nativas e de todos os animais que a gente encontra pelo caminho. Queremos mostrar para vocês hoje aquilo que a gente vai poder mostrar para vocês juntos, onde a gente vai poder estar de outra forma, né? Não com essa pandemia, e que também possa ser multiplicado, para que as pessoas possam ver e entender a importância de tudo aquilo que a gente passa, na preservação da natureza, no desgaste e de verdade mostrando para vocês tudo que a gente vê lá. Quando a gente encontra um lixo, quando a gente encontra um saco plástico e o rio vai levando ladeira abaixo, nós vamos catando, recolhendo, guardando, descartando da forma correta e conscientizando as pessoas que se eles jogarem lá em cima, vem parar aqui embaixo onde a gente mora, né? O lixo que é descartado de forma irregular e todas as outras coisas que a gente vê, a gente vai ensinando e mostrando como o amor e o carinho podem ser preservados, porque aqui nós somos ricos, ricos de natureza, ricos de frutas, vegetais, plantas medicinais e principalmente o ar puro, que é longe da poluição da cidade, ainda que a gente tenha que sempre complementar com alguns incêndios, algumas fumaças e algumas coisas desagradáveis que a gente tem que ver e viver, mesmo não sendo da nossa vontade. Precisamos que as pessoas se conscientizem cada vez mais, que se cada um plantar, que seja um pezinho próximo da sua casa, nós vamos conseguir mostrar que a natureza é a riqueza de todos os seres humanos. Obrigado. Eu quero agora apresentar quem não conhece, né? E também ver o que é que ele pensa disso como um descendente nativo, né, de verdade, desta casa aqui do Pé da Cajá. A gente vai conversar agora com o Nino, né, que era filho de mãe China e é o descendente de tio Anacleto direto, né? Vamos ver o que é que ele pensa e como ele está achando na mente dele, o que é que ele está vendo de bom, de novo, na realização desse projeto que procura realmente salvaguardar e guardar essas memórias da família dele, né, de sangue, com essas oficinas, com esse bate-papo aqui. O que é que ele acha que é de importante, o que é que de importante vai ficar nessa memória. Olá pessoal, meu nome é Nino, para quem não me conhece, sou filho de China, da Lorixá China, conhecida mais como China, filha de Zeca, bisneta de tio Anacleto. Isso que eu acho, meus amigos, é de grande satisfação, é um resgate na minha parte física e na minha parte espiritual. É um resgate espiritual, que eu creio muito, e uma coisa que vai me trazer orgulho de resgatar os meus antepassados, coisas que eles não pôde fazer. A missão ficou para mim aqui na Terra, infelizmente,
E hoje eu sinto sim no dever de agradecer, só agradecimento. Em nome da minha mãe, em nome dos meus antepassados, e pedir ao Pai Criador do céu e da terra que nos proteja, que nos acolhe, que nos ajude, que essa epidemia, essas coisas que estão assolando na terra, passe logo, para a gente voltar a fazer as coisas que a gente fazia com mais liberdade, praticamente, né? E uma coisa assim que fica na minha memória, que eu fui coroado em 81, em falta da minha mãe, um dia assumi essa casa. Mas eu não pensava nisso, que ia acontecer a perca da minha mãe, e que um dia eu estarei aqui dentro, mas o Orixá e o poder supremo me restituiu tudo na minha vida, me deu uma nova família, filhos que não é de sangue, mas se torna uma ligação só, entendeu? Eu só tenho a agradecer, entendeu? A professor Xavier, por ser meu amigo, a Paula, por ser uma grande pessoa que nos ajudou também, a Yara, professor Yara, o Roberto, e se for falar o nome de muitas pessoas, vai ser muitas pessoas, e aquelas pessoas que não pôde vir para estar junto conosco, porque dessa epidemia o sistema, né, não permitiu. E eu só tenho a agradecer, meus filhos. Para mim é o bastante. O coletivo do Capivari, ele era uma casa que já prestava serviços sociais, já trazia alguns estudantes para poder fazer trilha de certa forma, já tirava fotos, já ensinava sobre a natureza. Então, depois que a gente conheceu, depois que a senhora conseguiu a realização desse projeto, a gente se sentiu como um marco, né, para a gente conseguir uma coisa a mais, a preservação melhor, de uma maneira mais coesa, que trouxesse mais pessoas, conseguissem ter uma visibilidade melhor do coletivo e da casa. O que a senhora acha que a senhora contribuiu a respeito disso nessa casa? Da contribuição da senhora? Eu julgo que a minha contribuição seja uma contribuição com interesse. Na verdade, o meu interesse foi de ver o potencial que já existia aqui e surgiu esse interesse de que não deveria ser egoísta e ficar fechado só aos poucos que estavam podendo acessar. Então o intuito e o incentivo que eu fiz a esse coletivo de desenvolver esse projeto foi de justamente poder ampliar as pessoas que pudessem acessar a todo esse potencial que o coletivo já tinha. E com a experiência, né, que eu já tenho, o que eu fiz foi dividir, né, ela com esse coletivo, e aí a gente poder buscar realmente uma forma de poder trazer mais gente, trazer mais público e realmente fazer com que o coletivo virasse esse ponto cultural e que efetivamente venha desenvolver atividades socioculturais aqui na região, podendo atender não somente aos grupos de pesquisadores, grupos de universitários, mas toda a comunidade, jovens da área que estão hoje em áreas de risco, em que a gente sabe que uma ocupação cultural, um curso, uma oficina, uma palestra, um apoio vai ajudar para que esses jovens possam sair dessas zonas de risco. Então, diminuindo esse risco, que é uma ocupação cultural, como uma ocupação esportiva, um apoio para esses jovens é importante para poder mudar o futuro deles. Então, o intuito maior meu foi de justamente usufruir desse potencial do coletivo para que pudesse ampliar, né, os que viriam a acessar, ou seja, esse público-alvo, para usufruir desses programas que o espaço aqui pode oferecer,
dentro da riqueza de conhecimentos, dentro do potencial de realização de diversas atividades em várias áreas, como já existe esse manancial, né, do ecossistema, que é já a biodiversidade que aqui tem, já fortalece atividades para desenvolver esse incentivo à preservação do meio ambiente. Aí vem o conhecimento que o coletivo da Cajá tem dentro da ancestralidade, da cultura do candomblé, da religião do candomblé e a cultura que a religião traz, em que se utiliza de toda a vegetação, as folhas, os matos, a natureza em forma geral. E então, como a gente do candomblé utiliza ela, então a gente precisa preservar. Então, com isso, a gente entende que precisa preservar e a intenção é justamente passar para essas outras pessoas esse entendimento de preservação, porque o candomblé depende da natureza, né? E isso é interessante porque, na verdade, não só o candomblé, como todos nós precisamos. Então, o meu interesse foi realmente, né, de usufruir do potencial que o coletivo já tinha e de somente organizar em forma de ponto de cultura e poder desenvolver esses trabalhos de forma contínua, não ser apenas nesse momento, mas sim efetivar e que o ponto cultural, né, possa ser realmente o ponto cultural de diversas atividades com esse potencial todo para toda a comunidade daqui, das adjacências, das comunidades de ensino, de todo o povo, porque as comunidades em si, né, religiosas do candomblé, eles sabem desse potencial que todos têm, é histórico, é de matriz africana, é normal, é natural desses grupos essa preservação da cultura e preservação da natureza, porque caminham junto, é cultural, né? É uma coisa que é cultural realmente. E nesse momento o que o coletivo, né, da Casa do Pé da Cajá está fazendo é ampliando, né, esses horizontes e levando para mais gente esse conhecimento. E isso é importante, faz parte da natureza e é importante para a natureza humana. Então foi por isso que eu vislumbrei, né, essa ideia junto com a Graça, junto com o coletivo da Cajá. Né, e nós somamos. A gente já tinha alguns inscritos, já vários na verdade, né, que até de outras regiões para poder fazer essas oficinas aqui, mas infelizmente por causa da pandemia a gente esperou até o último horário, mas não deu certo, né? A gente vai ter que fazer online. E o que é que a senhora tem a dizer para essas pessoas que queriam fazer as oficinas aqui, que por enquanto não conseguiram? Essa é uma pergunta bem pertinente, porque realmente ficou um pouco do nosso desejo frustrado, né? A gente queria envolvimento com a comunidade, a gente queria o envolvimento com essas pessoas, porque a maior parte das nossas oficinas também, elas ensinam o pessoal a ter usar os recursos para ter uma sustentabilidade, né? A gente sabe que estamos passando por um momento muito crítico no mundo, né, devido à situação dessa pandemia. Mas eu acho que seria e é muito importante a participação, o desenvolvimento, principalmente das mulheres, na questão dos cursos que a gente prepara o material, aquelas coisas que a gente queria jogar fora, a garrafa, a questão dos pneus, né, a questão das latinhas, né? Então a gente ensina até o artesanato, onde a gente vai ensinar o pessoal a construir, né, seus com afazeres. Eu digo sempre que a questão do artesanato, tanto faz com material reciclado quanto com o bordado, a pintura, além de distrair a gente, cada material, quando terminado, ele incentiva a fazer mais, né? Porque fica um trabalho bonito, uma coisa bonita, e as mulheres precisam, né, aprender a complementar sua renda, ajuda aí bastante, né? Então a nossa intenção é que essas oficinas continuem, certo? E enquanto tiver a pandemia,
através do nosso canal do YouTube, a gente vai fomentar essas oficinas, né? Sempre, não tardiamente, a gente vai colocar ensinamentos. A intenção nossa é que isso se amplie, né? Que não pare, a gente não quer que pare. As oficinas, como o menino falou, sobre a trilha, da limpeza, né? Mostrar ao pessoal que o meio ambiente é importante. Sem ele a gente não vive. A verdade é essa, sem água, sem mato, a gente não vive. Então a nossa intenção é que isso vá à frente, vai à frente, se depender de nós, do coletivo. A gente vai continuar fazendo. Não pode presencialmente ainda, mas quando puder a gente vai abrir, certo? A gente vai convidar os oficineiros de novo, a gente vai trabalhar junto e a gente vai mostrar que a gente com pouca coisa a gente consegue muito, principalmente se houver união. O professor quer falar mais alguma coisa? Sim, eu queria agradecer o convite. Eu queria dizer que, vou pegar um exemplo rapidamente, né? Eu nasci na França, eu vim com 20 anos no Brasil, na Bahia, apaixonado por essa terra desde pequeno, através de viagens que minha mãe tinha realizado. E depois de 30 anos convivendo com o povo de Santo, eu não sou de Candomblé, né? Eu não sou iniciado, mas eu tenho uma menina de 4 meses que eu quero batizar aqui na roça. Eu vou casar em breve e eu quero que Pai Nino abençoe a nossa união aqui no Rio, aqui na casa. Então, quando foi dito, né, que o Candomblé é uma religião e muito além de uma religião, é uma cultura, é o lugar onde se mantém a cultura viva, né, de uma Bahia tão extraordinariamente rica, né, com as suas raízes africanas, indígenas. Eu queria muito que os poderes públicos desse país entendam que a humanidade, como ela foi concebida aqui no Brasil, ela vive respeitosa da alteridade. A única religião no Brasil que abraça a comunidade LGBT, os homossexuais, é o Candomblé. As outras rejeitam, estigmatizam. A única religião, talvez, ou a que mais respeita a natureza, é o Candomblé. Então, se a gente quer um futuro para a humanidade, um futuro para este país, a gente tem que se voltar para os povos indígenas e para os povos de matriz africana. Porque do jeito que a sociedade está polarizada politicamente, do jeito que o Brasil está sendo despedaçado em todos os aspectos, não há outra esperança, na minha opinião, do que se voltar para a ancestralidade que foi preservada a muitos custos pelo povo de Santo. Aqui eu me sinto bem. Tem um ano que eu sofro, como todos nós, com a pandemia. Tem 2 anos que eu sofro com a política do Brasil. Eu já pensei em ir embora desse país que tanto amo, mas quando eu estou aqui eu me sinto em casa. E isso que eu queria dar como depoimento. Quem não conhece o Candomblé, venha conhecer. Você não vai se arrepender. Obrigado. Eu tenho que lembrar também a vocês que a gente tem as nossas oficinas, a oficina de culinária, de comidas, né, de matrizes africanas, que é muito importante, porque a gente gosta muito, baiano principalmente, gosta muito de caruru, vatapá, feijoada, essas coisas. E essas oficinas também serão lançadas no nosso canal do YouTube, e indicando, né, como é que elas foram introduzidas, mostrando um pouquinho do passo a passo. Então as nossas oficinas vão continuar. Foram selecionadas 8 nesse projeto, né? E é importante a gente dizer que todas elas têm uma grande importância para a cultura, para a preservação, para a difusão do conhecimento, né? Temos a oficina de capoeira aqui de Maculelê, que também a gente queria, né, que houvesse a interação com a comunidade, mas infelizmente não vai poder, mas ela vai ser transmitida, certo? Nós temos projetos futuros sobre essa questão da capoeira, do Maculelê, de resgatar também, né, esses valores, ampliar melhor, né, porque a capoeira já tem uma boa difusão, mas a gente quer ampliar mais no nosso território.
Nós fizemos também, planejamos a arte reciclada, foi a cultura, a oficina das culinárias, né, de matriz africana. Temos a da trilha, que é importantíssima, né, porque ao longo do caminho ele vai contando, vai mostrando e vai falando, vocês vão saber de lugares que pode ser que todo mundo diga eu já conheço, mas não sabe a história, né? Não vê com aquele olhar que deve ser de preservação, de cuidado, porque faz parte da história, principalmente do Recôncavo Baiano, né? Então a gente pretende ampliar, né? O projeto vai terminar, porque ele tem o prazo dele, mas as oficinas irão continuar pelo canal do YouTube. Então, com essa fala de Graça, o que eu tenho somente a complementar é que, mesmo diante, né, de todas essas dificuldades que a pandemia nos colocou, a vontade não passou, né, e então o coletivo arranjou meios de realizar todas as oficinas que estavam previstas, mesmo de forma, né, online, em forma digital. Elas estão sendo realizadas, mantendo todas as medidas protetivas, né, de prevenção ao Covid, e vão estar disponíveis, sim, em suas redes sociais, no canal do YouTube do Coletivo da Cajá, né, da Casa do Pé da Cajá, e vocês vão poder acessar e ver tão grandioso é esse projeto e como é o objetivo desse coletivo de alcançar esse público. Então eu acho assim que toda a força que o coletivo tem merece apoios das políticas públicas, dos governantes, dos amigos, dos empresários, e que não fique restrito somente a um apoio de um edital emergencial, mas que isso seja uma coisa que seja efetivada e que esses grupos, esses pequenos grupos, possam ter um apoio mais efetivo, um apoio mais contínuo, para que eles possam realizar essas ações que realmente elas têm uma importância que são imensuráveis para cada comunidade. Então eu agradeço por poder estar presente, participar, né, desse grupo que pôde realizar e oferecer essa ação para tanta gente, porque vai alcançar muita gente e tenho certeza vai despertar a vontade de muita gente de participar. Isso aqui não é só importante, como eu disse no princípio, não só para mim, para ele, mas espiritualmente para os ancestrais, em pessoas e ações para a comunidade, mostrando ao mundo que a gente existe, que a gente está aqui apesar da pandemia, né? Tentando lutar para alcançar o objetivo de mobilizar essas pessoas, até porque esses tipos de eventos, mesmo online, eles trazem um despertamento positivo, né, nesse momento. Com certeza. Porque é um momento que a maioria está em depressão, está chateado, está triste, e a gente está tentando levar um pouquinho de alegria, né? Dizendo que a gente está vivo. Então eu acho que isso é importante para todos nós. Eu só agradeço a vocês, aos colaboradores, né, aos oficineiros, os monitores, né, a toda essa coletividade, que é uma coletividade, é aquele juntos somos mais fortes, né? Um pouquinho de cada um, se dedicando a todas as oficinas, porque a gente não pôde juntar o pessoal que a gente queria, e a gente com certeza vai realizar um trabalho muito bacana. Não só o trabalho, a vontade, a dinâmica de fazer, né? Eu estava mais cedo dizendo aos meninos assim, parece aquele tempo de colégio que a gente fazia gincana, vamos ver quem chega lá primeiro, quem faz e tal. Então isso é bom, essa dinâmica saudável. Né? Eu fico maravilhada, né, de ver esses jovens desenvolvendo a cobertura toda do trabalho, desde o princípio até o momento atual. Eles estão administrando tudo assim de uma forma espetacular.
Então eu me sinto segura nas mãos dos jovens, que é a esperança do mundo, é a nova geração, não é verdade? É isso aí. Eu me sinto segura nas mãos deles.